pouquinho sobre o direito de laje. O direito de laje ele encontra amparo legal no Código Civil, foi incluído lá pela Lei 13.465 de 2017 e é uma lei um pouquinho extensa que vai desde o artigo 1510A ao 1510E. Nesse momento eu vou ler o artigo 1510A e B e meu amigo Vinícius vai ficar responsável por ler os outros artigos. O artigo 1510A no seu caput diz que o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior da sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Eu vou fazer um breve resumo dos parágrafos para dar tempo da gente concluir todo o assunto. O parágrafo 1º diz basicamente sobre o que o direito de laje cede, o que teria direito. O parágrafo 2º fala sobre os encargos e tributos relacionados a esse direito. O parágrafo 3º fala sobre a titularidade da laje em relação à unidade imobiliária autônoma e quem pode usar, gozar e dispor dela. O parágrafo 4º fala sobre a instituição do direito real de laje e se ela implica ou não na fração ideal relacionada à laje. Parágrafo 5º diz que os municípios e o Distrito Federal podem dispor dessas posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. E o parágrafo 6º fala sobre a questão da cessão da superfície da laje para a construção de instituição sucessiva a um direito real de laje. O artigo 1510b diz que é expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação à segurança, a linha arquitetônica ou os arranjos estéticos do edifício, observadas as posturas previstas em legislação legal. Bem, meu nome é Vinícius Nunes e eu vou dar andamento ao assunto iniciado por Matheus a respeito dos principais dispositivos sobre o direito de laje. O legislador, quando ele contemplou o espaço aéreo e o subsolo dos terrenos, sejam eles públicos ou privados, ele conceituou como uma unidade imobiliária autônoma. Sendo assim, não vai ser contemplado como nessa unidade imobiliária autônoma as áreas não pertencentes ao proprietário no momento da construção base desse imóvel. Além disso, os encargos e os tributos que incidirem sobre essa unidade ficará a cargo do titular do direito real de laje. Os titulares no caso do plural, mais de um titular da laje, para dispor dessa unidade imobiliária autônoma, eles deverão primeiro constituir uma matrícula própria para assim poder usar e dispor da laje. No artigo 1510c, tem expresso que, sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios para fins do direito real de laje, as despesas necessárias à conservação da fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhados entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Em seguida disso, no parágrafo 1º, tem especificado as partes que servem a todo o edilício, sendo elas os alicerces, as colunas, pilares, paredes e todas as partes que servam como estrutura do prédio. Em seguida é citado o telhado ou os terraços da cobertura, ainda que sendo destinados ao uso exclusivo do titular da laje. Também é citado as instalações gerais, como água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, instalações que servem para manutenção do indivíduo no local. Em geral, são todas as coisas que afetem o uso do edifício em si. No artigo 1510d, em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros os titulares da construção base
e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Finalizando os principais legislações a respeito do direito de laje, tem o artigo 1510-E, que traz: a ruína da construção base implica na extinção do direito real de laje, salvo, aí parágrafo 1º, se tiver sido instituído sobre o subsolo. Aí o parágrafo 2º traz: se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. No parágrafo único, o disposto neste artigo não afasta o direito à eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Finalizando assim as principais legislações a respeito do direito real de laje. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o direito real de lajes. Ele se encontra no artigo 1501-A. O que é esse direito? É a coexistência de unidades imobiliárias autônomas no mesmo espaço. Isso se aplica muito em espaços urbanos, que são, por exemplo, os edifícios. Esse espaço que se fala no artigo são a parte aérea e o subsolo. Esse direito de lajes não é um direito novo. Ele já está no Código desde 2001. O que é que isso fala? Que um terceiro pode usufruir de um solo cedido pelo proprietário de maneira aérea ou do subsolo. Geralmente no Brasil, os conflitos sobre o direito real de lajes ocorrem pela parte aérea. O que é isso que ocorre? Para poder se aplicar o direito real de laje, só pode ser aplicado quando não tem como ter a individualização do terreno, da propriedade. Por exemplo, acontece muitos no Estatuto das Cidades, por exemplo, em favelas, que são casas uma em cima da outra, muitas pessoas em um terreno só morando juntas. O que é que isso acontece? Às vezes tem um problema jurídico no segundo andar, por exemplo, mas não afeta o primeiro andar. Então, o proprietário desse pavimento, dessa laje, como se diz, ele é responsável individualmente pelos atos do seu solo. Outro conflito que é muito recorrente, que ocorre, é a distribuição dessa parte dos solos. Ou seja, muitas pessoas questionam: mas fulaninho ele tem uma parte maior da distribuição. Não, isso não conta. Quando tem um problema judicial, todo mundo responde individualmente pela sua parte. Não importa se tem um pedaço A ou B, se é maior ou B é menor. Isso são encargos tributários, também podem incidir totalmente de forma individual, já que cada um tem sua laje. Para a gente compreender o direito de laje no Brasil, a sua situação doutrinária, é necessário entender que há toda uma divergência. Uma corrente, que é a de Silvio Salvo Venosa, que é um doutrinador muito conhecido no direito civil aqui no Brasil, defende que é sim um direito real autônomo, que não se confunde com outros, foi trazido na medida provisória 759 de 2016, e há outro ramo que defende que não é um direito real autônomo, mas na verdade é uma variação do direito de superfície. De maneira análoga, o direito de superfície ele diferencia, faz a distinção entre o detentor do solo, aquele que está o chão em si, e a superfície, aquele que está sobreposto ao solo, podendo ser uma construção, uma plantação, aquilo que está acima, essa diferenciação de proprietários titulares do direito real. Popularmente se pode dizer que o direito de laje ele tutela, ele regulamenta aquilo que nós chamamos no Brasil de puxadinho, de maneira popular. Quando nós temos uma residência e outra acima dela, mas com ânimo de ter titularidade diferente, de ter imóveis diferentes, e aí a doutrina traz dois fatores que definem o direito de laje, é o desígnio autônomo de propriedade, então a propriedade não pode estar sobreposta a outra com o intuito de ser uma mesma propriedade, mas tem que ser propriedades diferentes, e o segundo fator é que tem acessos diferentes. Não se pode, por exemplo, falar em direito de laje quando eu tenho uma residência, outra acima da minha, mas a entrada é a mesma, é como se fosse uma só propriedade e a gente dividisse ela em duas entre as pessoas, um combinado informal. Então, o direito de laje é isso, é o direito que diferencia a propriedade que está junto ao solo e a laje que seria o solo da propriedade superfície. Bem, vou trazer uma decisão agora que foi uma representação por inconstitucionalidade de uma laje em Muriaé. Essa foi uma remuneração
do prefeito e vice-prefeito da cidade. Logo foi majorada em mais de 300% e hostilização em face de legislação de efeitos concretos, sendo impossível, em hipótese de controle concentrado, de inconstitucionalidade, como é o caso presente. Trazer agora o acordão desse julgamento. Em prosseguimento ao julgamento, votou o desembargador Marcos Faver pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por tratar-se de lei de efeitos concretos. Todos os desembargadores reformularam os seus votos. Esse resultado do julgamento, por maioria dos votos, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, por tratar-se de lei de efeitos concretos. E assim eu deixo esse caso concreto. O prático que vem apresentar hoje teve seu julgamento no dia 21 de fevereiro de 2019 e trata-se de uma apelação civil movida por Elisiane Garcia contra uma decisão onde o juiz julgou extinta a ação de uso capião movida em face do senhor Espólio de Manuel. A autora dessa demanda pretende usucapi uma unidade autônoma que seria relativa ao apartamento em que reside hoje e que ocupa desde 2006 sem interrupção e sem interferência de nenhum suposto proprietário. Por razões recursais, a parte autora defende a possibilidade de uso capião desse imóvel em que ela ocupa com ânimo de dona há mais de 12 anos ininterruptos e alega, junto ao direito de uso capião, também o direito real da laje, pois esse imóvel que ela reside foi construído na superfície superior de uma casa, juntando assim o direito de uso capião com o direito da laje, seria possível a aquisição da propriedade. Que quando recebeu a posse desse bem, em 2006, ela já recebeu o direito de posse de Eliana Garcia, que já exercia esse direito há pelo menos 3 anos, sem também nenhuma interferência de alguém que tivesse interessado nesse imóvel. Como falou meu colega, em suas razões recursais, o autor alega que há a possibilidade de uso capião do imóvel que ocupa com ânimo de dona há mais de 12 anos. Então, consignou o juízo de origem a inviabilidade do pedido de uso capião, tendo em vista que a inexistência de constituição jurídico-formal do condomínio é insuficiente para o pedido de uso capião. Então, a sentença julgou extinta a pretensão por impossibilidade jurídica do pedido. Então, embora o autor alegue a posse do bem ininterrupta desde 2006, torna-se inviável, pelos fatos anteriormente citados, a solicitação do uso capião. Então, como se vê, a pretensão de uso capião incide sobre uma unidade autônoma integrante de uma edificação. Então, com efeito em sua petição inicial, ao individualizar o imóvel, a demandante fez constar que se trataria de um imóvel de 58 metros quadrados localizado acima do referido, do número 772, casa 2. Então, para fins complementares, eu vou realizar a leitura do voto do desembargador que desencadeou a concordância dos outros desembargadores em questão. Desta forma, inexistindo a averbação da edificação existente sobre os terrenos matriculados sobre os NS 94.024, 94.025, 94.026, no livro número 2 do Ofício de Registro de Imóveis da Segunda Zona, não há de se falar em unidade autônoma e, por conseguinte, resta configurada a impossibilidade do pedido formulado pela autora. Pelo exposto, voto pelo desprovimento do apelo. E os outros desembargadores votaram de acordo com o desembargador relator. Então, em resumo, como foi do entendimento dos desembargadores, não haver o registro do imóvel construído acima do imóvel em questão, tornou-se inviável o pedido de uso capião, porque não havia sequer o registro do imóvel que tinha sido construído acima.